Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um livecast, prazer muito grande estar aqui com vocês, novamente Henrique Gasperoni aqui na área, muito bacana, cada vez mais gente chegando, participando do nosso podcast, participando do nosso vídeo aqui do nosso canal do YouTube, sejam muito bem-vindos, participem, interajam, que está ficando muito legal o projeto, crescendo cada vez mais. Muito legal o engajamento que vem crescendo nas plataformas agregadoras de podcast do seu favorito. Então, a galera que curte o iTunes, a galera que curte lá no Spotify. Comigo aqui hoje, Rafael Escocuglia. Beleza, Rafa? E aí, Henrique, beleza? Seja bem-vindo. Tô de volta. Feliz 2022, cara. Pra você Esse também. ano você estava... Você estava sozinho semana passada, né? Sozinho semana passada. Cara, não senti sua falta. Bom saber. Brincadeira, cara. Bom saber. Senti muito falta de você e do Alex. Mas qual que é o seu agregador de podcast favorito? Eu ouço pelo Spotify. Então a galera do Spotify ali, o Escocuglia é fã também. E hoje nós temos uma entrevistada que já é da casa, já é da live há bastante tempo. Conhece muito sobre liderança, conhece muito sobre a área comercial, conhece muito sobre o mercado de educação. Camila Galucci, que é assessora de M&A e expansão comercial da Vitamina. Cá, tudo bem? Oiê, tudo ótimo. Muito feliz de estar aqui com vocês. Ao livecast. Mais um prazer de integrar esse time maravilhoso, né? Olha, sabe o que eu não falei, mas essa é a edição 46, cara. Caramba! 46, olha vamos só. subir, é impressionante. Na edição 50 a gente vai ter que preparar algo especial. O que você pensou? Ainda não pensei em nada. Então vamos pensar. Temos 4 gravações até 4 lá. gravações para fazer uma Pra ter bagunça um diferente site aqui. interessante. Boa, já vai fazer aniversário. Vai, cara, impressionante como voa o tempo. Camila, mas conta para mim, você está na Vitamina. A Vitamina é uma empresa chilena de educação infantil. Conta o que a Vitamina faz um pouquinho para gente. Conto sim. Na verdade, é um grande prazer também, né, de integrar essa empresa. É uma empresa chilena, né, então ela nasce há mais de 15 anos de história no Chile, fazendo, né, e construindo uma transformação na educação infantil. Então, um grande foco da empresa são atendimentos ali de crianças de 0 a 5 anos. Então, a gente não atua aqui, no caso, para o fundamental ou para o ensino médio, ou mesmo para ensino superior. Então, essa é a grande história, né, de transformar essa educação com muita qualidade, com muito carinho, com muita, né, paixão pelo que nós fazemos. E como o Chile ficou pequeno, muito fininho muito ali, pequenininho, são 70 unidades, né, já concretizadas no Chile. Lá a gente também tem uma relação diferente com a educação, então são parcerias com grandes empresas, como a gente tem, né, também alguns exemplos aqui. E aí a Vitamina resolve atravessar fronteiras. Então o Brasil foi o primeiro país escolhido para fazer essa expansão. Legal. E eu faço parte desse momento único, que eu posso chamar também de meu, né? Tem outras pares que realizam esse trabalho de expansão comercial, e a gente desbrava, em especial hoje, a cidade de São Paulo, né? Legal. Então ainda não fomos Brasil afora, mas já começamos a conquistar um pouquinho do território em São Paulo. Nossa, mas só São Paulo, o número de escolas para educação infantil é gigantesco. Tem prospect, hein? É gigantesco. É que a gente tem um modelo, né, uma forma muito específica, é o que eu sempre falo. Não são todas as escolas, né? A gente tem uma linha ali, um zoneamento importante para seguir, que a gente estuda, né, um pouquinho de demanda, a gente entende qual é o perfil, né, das mães trabalhadoras, qual é a verticalização. Então, tem uma estratégia, uma inteligência de mercado por detrás que norteia as rotas de trabalho. Então, não são todas as escolas, mas ainda assim uma gama gigantesca de oportunidades e de entender o momento, o movimento das pessoas, sem querer aproveitar nenhum, né, viés pandêmico. Longe da gente pensar nisso. Acho que o importante dizer é que a gente veio para o Brasil como uma startup e veio no movimento em que nós fomos afetados pela pandemia também. Sem dúvida, sem dúvida. E é um fator, né, delicado para todos nós. Então, acho que os objetivos macros, eles se distanciam completamente de qualquer oportunidade ou oportunismo existente em relação à pandemia. Então, acho que a gente entende o movimento, e o mais gostoso de tudo isso, né, que eu sempre
falo, é você conhecer novas histórias, é você respeitar e aprender cada, né, oportunidade, cada história que eu tenho na minha frente, valorizar isso. Então, vocês não fazem ideia do quão rico são as trocas de experiências com os donos, né, com os mantenedores, entendendo por que ele criou aquele negócio, pessoas que estão ali há 30, 40 anos fazendo e acontecendo nessa educação de constituir do nosso país, que é tão difícil. Entender a história por trás de Entender história é incrível. Né? Eu acho que aplicando, né, a metodologia Conheça Seu Cliente de outras políticas, de outras empresas, de outros negócios comerciais, aqui a gente realmente entra na vida das pessoas. Com muito respeito, mas a gente entra, a gente entende e a gente, de fato, entende a sinergia e onde a gente consegue dar continuidade, né? Claro que por um outro viés agora, mas dar continuidade a esse legado que foi plantado como educação. Então, é muito legal, é muito gostoso. É muito interessante, porque tem um lado afetivo na muito educação maior. Infantil muito forte, né? Eu sou pai, minha filha menor está saindo da educação infantil agora, e foi a formatura faz um mês, assim. E tem as mães choram, e é o primeiro marco, né? Você deve ter chorado também. Os pais também choram. Eu tô chorando, choro. Eu não vale, né? Eu choro por qualquer coisa. Mas eu acho legal, porque pelo menos na escola onde a minha filha estudou, essa história é muito... Então, foi lá a dona, ela conta como começou e o cuidado que ela tem com as crianças e tal, e é muito, muito rico, assim. Eu acho que é uma experiência bem interessante para sua carreira. Né? Não, com certeza. Eu acho que o aprendizado acima de tudo, mas é isso que você falou. Eu não vendo um produto, eu não... É uma história de uma pessoa, de uma família que idealizou e que às vezes vem de gerações por gerações, e ela se olha e fala, puxa, é agora a minha sucessão. Então, acho que diferente de outros negócios, a gente observa que o mundo da educação é muito nesse sentido. Para quem que eu vou deixar? Ou como eu vou continuar? Uma hora eu não tenho mais ou energia suficiente, porque demanda, e é um negócio que essas mantenedoras se dedicam das 5 da manhã às 10 da noite, todos os dias, intensamente vivendo esse movimento. Então, sim, tem muito, muito, né, o lado coração envolvido. E que, às vezes, é delicado até porque eu não consigo tangibilizar financeiramente esse lado emocional. Então, quando às vezes a gente vai para negociar uma escola, eu tenho que plantar ali, né, a sementinha de que, olha, eu não estou falando dessa história toda. Deve ser muito chato. Porque não dá, né? Deve ser muito chato. Não dá. Não dá para pagar por a vida, né? Às vezes. Nossa, chato. Cara, se lidar com as mães e os pais, já deve... Imagina com o dono que aguenta tudo aquilo. Deve ser uma... Não, é surreal, às vezes, quando a gente pensa o apego emocional. E às vezes você observa mesmo que a escola, ela não... Sozinha, ela não vai ter mais forças, às vezes, de continuar por N fatores. Então, a chegada, né, não só da Vitamina, mas a gente tem outros grandes grupos também que fazem e que são importantes no mercado, se torna essencial para a vitalidade daquela empresa, como negócio. E o apego emocional, às vezes, deixa essa visão meio turva. Imagino. Então, é delicado, mas é prazeroso, é gostoso. Eu acho que tudo que a gente pensa e olha como oportunidade, mas com muito respeito, com muita valorização do outro lado, de entender que para ele é um negócio da vida, para a gente é importante, mas é mais um negócio. Então, para eles é um negócio da vida. Então, se a gente entende isso como oportunidade e tem muito respeito envolvido, acho que a gente consegue ir cavando ali boas conversas e boas ampliações que toda pessoa com veia comercial como eu enxerga e de fato navega. Então, eu acho que esse é a grande saída. Você sabe, Camila, semana passada foi o Henrique sozinho, não estava. E eu estava ouvindo pelo Spotify, gostei. Né? Não, gostei muito de uma das passagens que o Henrique estava comentando, que o setor de educação só perde em termos de missão, de quanto muda a vida das pessoas, para o setor de saúde, né? De fato, pois a gente só perde para a saúde.
A saúde os profissionais têm uma missão muito honrosa, enfim, a sociedade entende isso. Claro. Agora, a educação é muito forte também, porque seja na educação infantil e seja o que a gente vive no dia a dia aqui, a gente, de fato, tem uma oportunidade de transformar positivamente a vida das pessoas, que quando a gente fala de educação de adultos é óbvio, porque estamos mudando carreiras, dá para medir, né? Agora, na educação infantil, você está dando uma base mais sólida. E tem a vida dos pais, sabe? Que depende, tem muita carência de uma solidez, de uma confiança, e é o primeiro contato que tem com aquele tipo de pessoa. Você está entregando seu maior tesouro na mão de outras pessoas para educar. É um negócio muito louco, assim, sabe? Primeiro nível social, né? Que ele começa a se envolver, né? É a primeira vez que ele vai conviver com outras pessoas que não seja o pai, a mãe e a família, assim. E se você parar para pensar, hoje, a gente aumentou, né, de certa forma, a nossa carga de trabalho. Então, você tem menos tempo, eu sou mãe, né, do Arthur, tem 3 aninhos, e você tem menos tempo para passar com eles, ou para educar, ou para ensinar, ou para transmitir, ou para transformar. Então, a primeira, né, matriz que faz isso é a escola. Sim. Então, sem dúvida, você escolher uma educação que você, né, julgue ali de qualidade, que fale com os seus valores, porque acho que isso é a coisa mais importante. A gente está falando de uma criança que passa pelo menos 12 horas dentro da escola. Legal. Então, quando ela volta para casa, qual é o contato com os pais? Né? Então, acho que você não pode perder também esse momento tão... Né? Então, as escolas até fazem assim, olha, a gente dá um pré-jantar, porque o jantar é com a família. Esse é o momento de socialização, de construção. E aí, quando a gente chega no ensino superior, é interessante a gente notar isso, que quando a gente chega aqui no ensino superior, a gente carrega diversos traumas ou gaps de aprendizados ou situações não bem resolvidas da infância, da adolescência, da sua formação, e que você vai querer sanar agora. Então, quantas vezes você não tem ali, principalmente no âmbito de trabalho, gestão de conflitos, é um caminhão de coisas que você não resolveu muitas vezes na sua infância. E você traz, e você carrega. Só que agora você é um adulto. E aí? Não, isso é muito louco, sabe? Isso faz total sentido. Você sabe que aconteceu uma situação comigo uma vez, foi muito trágica, tá? Ou engraçada, depende. Mas eu lembro que eu tava no Carrefour, andando, não lembro qual Carrefour que era, mas eu lembro que era um Carrefour, eu tava andando ali pelas gôndolas e tal, e uma senhorinha veio para mim, olhou no meu rosto e falou: você é o Henrique, né? Aí eu olhei assim com uma cara e falei... Já fica assustada, né? Pro bem ou pro mal, né? Não é possível, mano, lá vem. Aí ela falou: você é o Henrique, né? Aí eu falei: sou Henrique César Gasperoni, não é? Aí eu: sou. Aí ela: você não faz ideia. Ela foi fechando a mãozinha assim, o ódio que eu tenho de você, você foi meu aluno, você era uma peste terrível, como eu te odiava, e não sei o que, eu peguei e fui embora assim. Aí eu falei pra minha mãe: nossa, mãe, uma mulher ali. Despertei a ira. Ela falou: não, foi sua professora na 4ª série e tal. Eu falei: nossa, cara, que eu era muito terrorista na escola, assim, sabe? Então, era daqueles que eu ficava fazendo a conta certinho para passar com 5 no final. Eu ia passar de ano lá em fevereiro, na 8ª recuperação que tinha. E marca, né? E marca, acho que tanto para o professor quanto para o aluno. E para ela. Com certeza, com certeza marca, mas né? Marcou nas minhas compras ali aquele dia. Não, e sem dúvida, né? Eu acho que é bem isso. Acho que a gente fica com as memórias, né? E não deu tempo da professora falar para você: meu Deus, eu vou te matar. Não, ela fala, né, agora quando vem. Mas você sabe que acho que isso me marcou de tal forma, assim, a minha formação, como Sim. Eu sempre tive o privilégio de estudar em bons colégios ao longo da minha infância, tal. Meus pais conseguiram dar essa oportunidade para mim. Mas, de certa forma, um dos pontos que a gente briga aqui na live, acho que é um pouco por isso, sabe? No sentido de fazer com que a experiência do aluno seja uma experiência adequada, sabe? A gente luta muito contra aquela questão da educação tradicional, mas não da educação tradicional das boas práticas da educação, claro, que a gente de fato acredita, né? Claro. Mas o que a gente tenta trazer é uma educação mais moderna, onde a gente entende e trata o aluno como um cliente. Né? E eu acho não como um número. Não como um número, né? Algo tão assim, mecânico.
Exato. Eu penso que esse é um dos maiores prazeres de estar aqui na live. Né? Eu estava brincando há pouco, mas assim, gente, faz 7 anos que cá estou, né? Quase 2 Copas do Mundo. Quase 2 Copas do Mundo, pois é. E por que isso para mim me move, né? Exatamente pela experiência. Eu brinco, não existe aula pronta. Por mais que eu já dei aquela aula, sei lá, 50 vezes. Não existe, porque cada turma é uma reação, é um insight novo. Você tem e deve buscar coisas novas. Aquela dinâmica que você pensou numa aula anterior não vai ser a mesma dinâmica que você vai conseguir aplicar nesta. São reações diferentes. Então, esse mix, essa coisa que puxa também o outro lado do professor. Primeiro que a gente não é só professor, né? Eu brinco, né? Você é professor? Não, mas você também trabalha. Sim. A gente sempre brinca, né? Entre os colegas aqui. E é isso, acho que a gente vem para cá com esse objetivo de troca, dessa riqueza, de ensinar um pouquinho do que eu faço no meu dia a dia. Existe a teoria, existe, né, toda a voz que me preenche, né, na parte teórica, mas existe a minha aplicabilidade. Gente, vai por esse caminho, porque por esse não deu certo. Alguém já teve essa experiência? Porque aqui, eu acho que não funciona. Então, isso, né, preenche, isso faz a diferença, a aplicabilidade dos conceitos. Então, para mim, é um desafio e é uma delícia, e é o estar aqui com vontade, com paixão, né, acima de tudo, que é o que eu mais faço, assim, com muita paixão. O nosso gol, de verdade, é quando a gente vê que, de fato, a gente conseguiu impactar a carreira de um aluno nosso de uma forma positiva, sabe? Esse é o nosso... Sim. Sabe, a nossa... sabe, a gente fica com aquele sentimento de missão cumprida toda vez que a gente consegue e não forma. Só isso, né? Às vezes você tem alunos, eu sempre deixo meus contatos, eu acho que isso, as histórias começam, né? E a gente vai se encontrar nesse mundo pequeno que é o mercado de trabalho. Então, muitas vezes eu recebo WhatsApp, eu recebo mensagens, ou a gente, né, conversa após a aula, marca alguns encontros, alguns coffees digitais, agora tá super na moda, faço alguns, e às vezes você recebe coisas assim, deu certo, consegui, sabe aquele feedback difícil que eu tinha para fazer com aquele colaborador? Deu certo, né? Ou consegui engajar, ou movimentei meu time, ou fui promovido, ou vou participar de um processo seletivo, me ajuda. Então, acho que, assim, né, esse é o maior reconhecimento. É como, né? Porque eu sempre brincava, também já dei aula para o ensino fundamental lá atrás. E você tá no shopping, você não ser reconhecido por nenhum aluno é muito triste. Né? Mentira do professor que disser, nossa, tô passeando e nenhum aluno me reconheceu. É gostoso, sim. Quem é aquela? É minha professora, ou foi minha professora. Então, que você tenha memórias disso. Isso, para mim, de ver alguém crescer, né? Eu sempre falo para os meninos assim: eu estou aqui por vocês e para vocês. Então, quem faz a aula são vocês. E aí a gente constrói. Né? Não tem a coisa mecânica, olha, este é o conteúdo prontinho. Não, a gente constrói, a gente tem essa liberdade de pensar fora da caixa, de para tudo e vamos falar sobre isso agora, porque isso é o que vai fazer sentido para você nesse momento. Então, é magnífico ver alguém crescendo, né? E a gente cresce. Sim, total. Muito legal, despertou um gatilho aqui. Eu lembro da primeira vez que eu fui reconhecido no shopping como professor. Olha lá. Não é isso? E eu tinha dado minha primeira aula, tipo, uma segunda-feira, e no final de semana já, era em Santo André, né? Dava aula ali no IESA. Meu conterrâneo. E fui reconhecido ali no shopping, um aluno, professor. Oi, professor. Sou eu, professor? Sou eu, né? Aí, nossa, naquele momento, falei, a época era Ronaldinho, falei, gente, eu sou famoso agora. Mas eu não te falo, é o que eu te falo, você tá no shopping, você tá em qualquer lugar público, você ouve professora, você para tudo, sou eu. Então, isso é gostoso sim, né? Muito legal. Acho que quem diz que não me reconheça, mentira, é gostoso sim, é bom, você sabe que pelo bem ou pelo mal, você impactou alguém. Cara, agora me conta, antes da Vitamina, você estava no Itaú. Sim, foram... Muito tempo no mercado financeiro, né? Muito tempo. Como é que você saiu do mercado financeiro e foi
vou contar um pouquinho... Aí você ganhou muito dinheiro no Itaú, foi isso? Muito, né? Só porque, que não. Cara, o mercado financeiro é sempre assim, né? Só que não, casa, né? em Santo André, deve ter Nossa. aquela vista. A vista para, meu Deus do céu, a laje do outro. Mas assim, contando um pouquinho de mim, acho que você vai entender a conexão, né? Eu venho de uma família um pouquinho mais simples, né? Mas com muito orgulho de dizer. Então, meu pai sempre foi taxista lá na região do ABC, de Santo André. E minha mãe, né, sempre plantou aqui em mim. Ela trabalhou por muitos anos, até hoje trabalha em mercado financeiro, em bancos. E eu só tinha uma certeza. Eu estudei em escola pública a minha vida inteira. E eu tive uma certeza quando eu saí do ensino médio, que eu falei assim, eu quero fazer uma faculdade. Então, era a única certeza que eu tinha. Tá. Faculdade do que eu não sabia. E quem estuda, quem mora em Santo André, dificilmente consegue, às vezes, atravessar a ponte para tentar uma USP, né? Então, o termo de locomoção, enfim, não é tão trivial assim. E aí eu estudei, me formei, né, na Metodista, mas a minha escolha por faculdade foi uma escolha daquilo que o meu dinheiro podia pagar na época. E eu escolhi letras. Foi o primeiro curso que eu tive contato. E aí era muito engraçado porque na faculdade. Mas foi no mercado financeiro. Não. Letras. Olha que louco, né? Olha a conexão. Podia ser números. Olha como as coisas acontecem. Pois é verdade. Não, super, super realista. Mas na época, então, para poder estudar na faculdade, eu tinha que trabalhar, né? Afinal de contas, eu tinha que bancar a minha faculdade. E eu comecei na época no Bradesco. Eu não era ainda registrada pelo Bradesco, eu trabalhava dentro de uma corretora que atendia os clientes do Bradesco. Legal. Então, eu trabalhava e eu chegava na faculdade muito cedo. Então, eu falava, tem que fazer esses estágios aqui da vida. O que eu vou fazer com os estágios? Então, a coordenadora falou assim, não, você pode dar uns reforços aqui, uma monitoria ali. Pronto, o bichinho me comeu naquele momento. Então, eu comecei muito cedo a dar aulas na faculdade. Quando eu me vi, olha que engraçado, quando eu me vi, eu tinha uma turma de 80 alunos, a professora só me entregava o conteúdo que ela queria que eu transmitisse e era eu que tocava a aula. E em troca disso, eu tinha os meus estágios ali que eu não conseguia cumprir em alguns horários, então eu cumpri todos na escola, na faculdade. Mas a partir dali eu despertei eu falo, tá vendo? Nada é por acaso. Eu despertei uma paixão mesmo, um ensinar que está dentro de mim, que eu gosto, e que a partir de então eu nunca mais me distanciei. Só que minha carreira começou lá com 17 anos, muito menina, dentro do Bradesco. Eu falei assim, eu não quero mais ficar aqui, né, sem registro. Eu preciso também, né, ser registrada, quero ser um bancário como todo mundo, né, ter lanchinho, ter isso, ter aquilo, ter zilhões de benefícios que o mercado financeiro proporciona, isso é muito legal. Então, comecei na escola Bradesco. Só que lá, né, você aprende tudo. Então, é uma escola, literalmente. Então, tudo que eu sei de planejamento comercial, de atendimento ao cliente, de conquista, de time, de formação, de novos negócios, de expansão, eu devo ao mercado financeiro. Então, continuei minha carreira, fiquei lá uns 5 anos de Bradesco, conquistei alguns cargos, né, na época, mas mordida pelo bichinho da educação, larguei tudo, fui dar aula em escola. Tá. Então, em alguns colégios, né, lá da região do ABC, e foi maravilhoso. Nossa, e você estava no mercado financeiro, saiu para voltar para dar aula, mas aí depois você voltou para o mercado financeiro? Pois é. E aí eu fiquei uns 4 anos dedicada, né, a história de aula mesmo. Ensino fundamental, ensino médio, educação de jovens e adultos, tudo. Eu pedi as contas no Bradesco, que foram 5 anos, e fui me dedicar ao mundo de dar aula. Então, fui vivenciar isso, né? Ensino fundamental, médio, educação de jovens e adultos. Foi maravilhoso. Sinceramente, assim, foi maravilhoso. Mas eu tinha sonhos ainda financeiros para conquistar, e como a gente sabe, né? O professor nesse país, ele não é... difícil, né? Não é uma situação que você consegue. Então, assim, um dos meus grandes sonhos que eu posso citar aqui era estudar na FGV e me formar. Não, e aí
Hoje a gente já tem, né, outras visões, mas na época era o meu primeiro sonho, né? Além de você querer, obviamente, viajar para outros países, ter sua casa, ter bens, né? Ter uma vida financeira que te permite. E eu volto para o mercado corporativo. Só que a única coisa que eu sei fazer na vida, né, foi trabalhar na área comercial. Mas eu tive um desvio. Eu voltei para uma empresa de tecnologia da informação. E quando eu descobri que nada na vida eu sabia fazer do mundo ali da tecnologia da informação, eu acho que isso é importante, né? A gente reconhecer habilidades. Por isso que eu sempre falo qual é o teu foco, mas acima de tudo, qual é o teu propósito. E voltei para o antigo Banco Real, né? Com a fusão ali do Santander. Tive que voltar novamente como assistente, saí, né, ali do cargo de gerente, voltei como assistente, mas foram mais 5 anos de Santander, de conquistas, também, novamente, né, fui galgando ali, e lógico, não parei do outro lado, então continuei, me formei, né, em pós em comunicação, depois fiz gestão financeira, controladoria, auditoria, que era um necessário ali, né, um movimento necessário até para os conhecimentos bancários. Na GV? Na GV. Gostou? Gostei, acho que foram bons, né, bons ensinamentos ali. Legal. E também depois fiz gestão de pessoas, porque eu entendi que o meu movimento era gestão de pessoas, né? Então, acho que você pode, de fato, entender de um negócio financeiro, mas você precisa, né, cuidar muito mais ali das pessoas, que é o que move e faz a gente chegar nesse resultado todo. E ali dentro do Santander, acho que sempre à frente de novos negócios, então inaugurei o primeiro segmento que a gente tem do Select hoje, que é o segmento alta renda, eu pude implementar lá na cidade, né, na cidade de Santo André, que é de onde eu sou. Então, é um movimento em que você, de fato, faz toda a estratégia, o planejamento comercial, que você vai atrás, que você qualifica leads, que você alcança objetivos, metas, resultados. Então, é a vida, né, cíclica, não só da área comercial, mas do mundo financeiro. E aí eu tive o convite, né, então já, né, a minha carreira sendo, né, bastante ascendente, mas tive convite do Banco Itaú, onde eu fiquei ali por mais 7 anos e já numa estrutura de gestão, então inaugurando novos negócios, cuidando de plataformas digitais. Então a primeira plataforma digital que a gente nem sabia como seria, né, e o que aconteceria com ela. Eu tive a honra de inaugurar, de implementar, de pensar na estrutura desse negócio, de fazer, né, com que a mudança cultural, não só interna, mas externa, né? Imagina como que a gente venderia um produto por telefone, por SMS, por videoconferência, por chat ou por WhatsApp, o que hoje é tão comum. Hoje você não se imagina mais, né, falando com o seu banco sem ser de maneira digital. E há uns 7 anos atrás, isso era completamente, né, novo, não só, né, para as pessoas, para o cliente, mas para as pessoas que lá trabalhavam. Pô, será que isso dá certo? Eu já tenho dificuldade de fazer ou concretizar uma venda pessoalmente, imagina por telefone. Então, acho que a gente... E detalhe, né? Atendendo o Brasil inteiro. Né? Então, será que eu penso da mesma maneira que eu atendo o Rio de Janeiro, eu vou atender São Paulo? E o sulista? E o mineiro? Então, né, como é que fica toda essa estrutura de leads? Ou como que eu disparo uma mensagem? Hoje a gente tem vários mecanismos que pensam a respeito, mas antes era a gente que fazia de forma manual. Então, estar à frente de um time grandioso, né? Então, eram pessoas, eu tinha 30 pessoas comigo, formando uma única plataforma, depois aumentou, foram para quase 50. Então, eu me sinto muito orgulhosa, assim, por toda a passagem que eu fiz, que eu conquistei, que eu aprendi, que tem muita coisa ainda para aprender. E, lógico, associado a isso, eu nunca larguei a paixão de ensinar, mas eu também pude perceber, olha como é interessante a gente perceber as habilidades. Eu pude perceber que eu não preciso estar à frente de uma sala de aula para ensinar ou para mobilizar, não. Eu posso fazer isso com o meu time. Eu posso engajar o meu time, eu posso ensinar o meu time, então eu posso fazer
toda a experiência de uma sala de aula para o meu time, né? De uma forma diferente. Então, não deixei de fazer a paixão, não deixei de fazer aquilo que eu amo ou que eu sei mais fazer, ou que seja o meu maior ponto forte, que, aliás, eu sempre falo muito disso nas minhas aulas, descubra os seus pontos fortes e trabalhe para que esses pontos fortes estejam latentes cada vez mais. E eu descobri que eu podia fazer isso com o meu time. E quais são os seus maiores pontos fortes como líder? Como líder? Que você percebeu? Porque o pessoal... O que eles mais percebiam em você ou que você percebeu e falou, vou intensificar nesse sentido? Olha, acho que são alguns que hoje eu tenho mais consciência, né? Então, são eles comunicação. Então, amo, né? Tem muitas técnicas para isso acontecer. Acho que a comunicação não violenta, acho que você pensar numa escuta ativa, você trabalhar com algumas técnicas de programação neurolinguística. Então, tudo isso, associado à bagagem, né, faz com que você tenha um insight, você tenha um pouquinho a mais, esteja à frente, ou que você tenha mais sucesso dentro, né, de qualquer ambiente e, sobretudo, você pensar que a comunicação não acontece só com o seu time, mas com uma cadeia de stakeholders, com superintendentes, né, então, como que a inteligência emocional se organiza nessa frente da comunicação. Legal. Então, acho que esse é um ponto que eu ainda tenho muito para citar, mas que eu adoro e que me faz aqui a diferença no mercado de trabalho. Um segundo ponto forte é o carisma. É você, de fato, ter a empatia, mas, ao mesmo tempo... Aquele jeitinho, sabe como conquistar o sorriso na voz. É interessante notar que, num movimento digital, em que a gente não tem o olho no olho com as pessoas, a tonacidade, a voz, esse sorriso de voz vai imperar, vai ser decisivo para uma tomada de decisão do outro lado. Então, eu também descobri que essa questão do carisma é importante. E como que você pode trabalhar isso a seu favor, né? Porque eu entendo que esse é o meu ponto forte. Tudo isso que eu estou dizendo é à luz de alguns teóricos, tem livros que eu indico em relação a isso, tem um livro que chama Descubra Seus Pontos Fortes, eu já falo isso nas minhas aulas há um tempo, quem é meu aluno sabe e recomendo. É maravilhoso, é um divisor de águas, né? Acho que tem ali muitos insights para você parar de pensar em quais são os seus pontos de desenvolvimento e focar nos seus pontos fortes, porque, de fato, eles vão te levar a um time de alta performance. Se você trabalhar só os seus pontos de desenvolvimento, o máximo que talvez a gente consiga é ser mediano, né? Então, acho que é essa mudança de mindset. Um terceiro ponto forte importante é a organização. Então, a organização faz com que você se planeje. Na área comercial, o que a gente quer? Entregar meta, atingir resultado, chegar no final do dia, menos com mais vai dar quanto no final? Tem sempre que dar mais. Então, a gente tem que pensar nessa organização, na metodologia. Existe um como eu faço, por que eu faço e qual é a organização do meu dia. E as pessoas não têm essa noção. Então, acho que, enquanto time... estar muito próxima desse meu time para que você organize a dinâmica do que você vai fazer primeiro, o que é urgente, o que é importante, o que de fato é circunstancial. Então, só aí você tem um ganho de escala importante. Depois eu penso muito na individualização. Então, o que é a individualização? É você tratar cada um como uma forma individual. Então, você é diferente, né, do outro, então, por sua vez, o feedback é diferente, a sua forma de aprendizado é diferente, a sua comunicação é diferente. E, enquanto líder, se você percebe qual é esse grau, né, não só de maturidade ou de motivação do seu time, e você consegue, na essência, entender como o outro funciona, é meio caminho andado. E, Camila, como é que você faz isso com 50? Você faz isso com 50. Faz, porque você conhece cada um deles. Você conhece cada um deles. E quando eu falo conhecer, é conhecer genuinamente. É você entender que, putz, hoje você não está bem, né? Hoje você teve um problema pessoal que não vai te trazer o rendimento, né? Então, como é que você consegue trabalhar, né, de forma, uma dinâmica, de forma que você contemple, né, sem
atrapalhar as regras do jogo. Então, acho que essa importância da individualização trouxe, né, aqui um olhar de engajamento para o meu time. Né? Então, é você tratar as pessoas também como você gostaria de ser tratada. Ah, mas você é super-humana? Não, eu também sou o resultado. Uhum. Isso é importante. Lembra? Nenhum CNPJ vive de amor, né, somente. Acho que a gente vive também expressamente de resultado. Mas se você tiver do outro lado pessoas que comprem a sua ideia, que se mobilizem, mas que não façam por você, façam por elas. Eu falo isso, né? Então, putz, o líder que tem, os seus liderados, eu faço pelo meu chefe, pelo meu líder. Pô, não é para mim o caminho. Você tem que fazer por você, tem que fazer porque você acredita, porque você quer chegar lá, porque você tem um propósito, porque você se sente valorizado e você quer que a coisa aconteça. Uhum. Né? O teu chefe, o teu líder, é só o meio. Né? Ele só vai te dar a linha de condução, vai te puxar um pouquinho, vai te mostrar o caminho, a rota, né? O planejamento a seguir. Você vai dar a mão com ele, você vai acreditar nele, você vai seguir, mas quem tem que ter a garra para a coisa acontecer é você. Então faça por você, não pelo outro. Então, acho que eu sempre incentivei isso no meu time. Legal. Eu achei muito interessante essa questão da consciência dos pontos fortes, né? É isso aí. Isso é comum os líderes ou os gestores com os quais você trabalha ter essa consciência? Eu pergunto porque eu estou refletindo aqui quais seriam os meus, né? Primeiro, eu nunca pensaria em competências soft skills como essas que você elencou. Na minha cabeça já veio Excel, fazer PROC V, sabe? Você já viu isso que mexer no Excel? Não. Parece um pianista. Nossa, legal. Só no teclado, assim, ó. Mas é um hard skill, né? Uma habilidade ali para manipular uma ferramenta. Eu pensei, sei lá, acho que o meu ponto forte é resolver Sudoku, sabe? Esse tipo de coisa. Eu nunca pensaria em carisma, nunca passaria pela minha cabeça organização, sabe? E eu, de fato, não sei se esses são pontos fortes, porque nunca refleti ativamente de quais são os meus pontos fortes nessa natureza. Então, eu sou a parte comum da sociedade, do mercado de trabalho que você tem convivido ou não? O que você sente? É assim, o que eu vejo é que os líderes, eles só procuram os pontos de desenvolvimento. Então, você precisa fazer mais isso, você precisa ser isso. E muitas vezes, assim, se você não é e não quer ser, você não vai conseguir chegar nunca à alta excelência. Eu acho que as habilidades, né, ali do dia a dia, elas são importantes. Não que, de forma secundária, eu não consiga conviver muito bem, né, com o Excel da vida ou com uma parte mais racional. Mas hoje, estes pontos fortes que me traz aqui mais clareza de quem eu sou e como eu sou, me ajudam no que tange a questão de gestão de pessoas. Muito legal. Né? Então, eu acho que eu sempre tive esse convite e esse olhar de pensar no que você é bom e como você pode, dentro desta competência que você já é bom, maximizar para que você não entre numa situação de cilada que a vida te coloca mesmo. Como que você vai ter maturidade para usar o que você já tem de bom? Perfeito. Ao invés de pensar naquilo que você pode melhorar, porque todo mundo pode melhorar alguma coisa. Eu acho que é mais fácil eu elencar pontos de desenvolvimento mesmo. Né? Só que é aí que está o segredo da diversidade. Né? Vamos pensar num time de 50, ou seja ele qual o número for, mas nem todo mundo tem as mesmas competências ou pontos fortes. Mas é nessa dinâmica de complementariedade que você tem um time forte, coeso, né? Com vontade de seguir. E é isso, né? Então, você vai ter alguém com maior habilidade, talvez mais técnica racional, e outras habilidades no âmbito mais soft skill. Mas os dois juntos fazem um time. Faz um time acontecer e ser forte. Nessa linha, quanto mais diversidade, mais potência tem o time. Eu sei que essa, para mim, é a maior, né, grande parte aqui da diversidade. De ser diferente, de pensar diferente, de como que a gente enxerga o mesmo problema sob óticas diferentes. Isso é legal, né? Isso é legal. Agora, esse é o diferencial. Sabe? Você vê, por exemplo, sei lá, digamos que eu tenho um time de basquete. E eu tenho um jogador que é bom daquele de arremessar a bola de 3 lá de longe. Aquele que faz... Então, isso quer dizer que se ele é o bom na bola de 3, então ele não tem que ficar treinando
para mirar, fazer a bola de 3 ali, que é o que você é forte e intensifica nesse sentido. É isso aí, mas se você se desenvolver ao passo de ser alta performance na bola de 3 de longe, né? Ali com os 3 pontos de longe, poxa, imagina, né? O quão oportuno pode ser num jogo. Entendi. E foca nisso. Não adianta você ficar testando outra competência ou passe, porque eventualmente não é a sua praia. Aliás, foco é uma coisa, né? Quando a gente às vezes se dispor aqui a fazer mais de uma ao mesmo tempo, essa multidiversidade que a gente vivencia só é inimigo da perfeição mesmo. Então, se eu tenho clareza e consciência do que eu sou bom e do que eu posso ainda melhorar daquilo que eu já sou bom, nossa, você vai para a lua, né? Cara, gostei. O livro é Descubra Seus Pontos Fortes. Descubra seus pontos fortes, deixa aí. Na descrição tem do post. Tem um teste, inclusive, dentro desse livro, que é um divisor de águas. Ele não é... Ele é o que você é, né? Então, vai mapear ali os seus 5 pontos fortes, enfim, e trazer a clareza do que você precisa desenvolver. Eu ia até te perguntar, como é que eu faço para identificar o estilo de liderança que eu tenho? Você sabe se existe alguma forma? Você tem alguma dica para eu saber como que eu sou como líder? Ah, sim, tem inúmeros testes, né, no mercado. Mas eu acho que o mais importante é você se adequar às pessoas que você tem. Então, não é pensar em você como líder, em como você tem que ser. Eu sou um líder mais participativo, ou não, eu sou um líder mais diretivo, ou eu sou um líder mais, né, que a gente tem na nomenclatura laissez-faire, né, que tem mais distanciamento. Não, eu acho que você tem que pensar em cada modelo que você tem dentro, né, dos seus liderados. Então, como é o seu time? Então, eu coloco 2 gráficos, né? Qual é a maturidade para realizar a tarefa que o seu time tem? Então, ele sabe, ele é mais high ou ele é menos high? De 0 a 5, se você pudesse nomear, qual seria? E também o grau de motivação, o quanto ele quer fazer. Porque a gente tem aqueles que não querem, aqueles que estão em cima do muro, certo? E aqueles que querem muito. Estão na pegada. Então, você tem alguns, pensa comigo, aquele que não quer fazer, mas ele sabe fazer. Adianta você ficar num discurso maravilhoso, participativo, diga-me o que você acha, ou o que você tem para fazer. Não, o cara não quer fazer. O que você precisa? De voz de comando, de direção, de diretividade. Né? Então, os verbinhos no imperativo aqui vão funcionar. Faça, bora, você não quer, mas esse é o caminho, é por aqui que a gente vai. Então, só para ilustrar para quem está só ouvindo no podcast, no eixo X, aqui você coloca o grau de maturidade para realizar liderado. A ação. Do liderado. Para a tarefa, né? Pensando no grau liderado. De capacidade dele executar aquela tarefa. Exato. Grau de capacidade, mas pensando na pessoa. Né? Isso aí, do quanto ela consegue desenvolver aquela tarefa. Então, por exemplo, o skill com Excel é alto. Isso. De 0 a 5, 5. Isso. Né? E no eixo Y, vamos pensar aqui no grau de motivação, o que move para realizar a ação. De 0 a 5, quanto ele quer fazer isso? Então você tem que fazer uma matriz de probabilidade de um cliente ser inadimplente, certo? Então eu vou falar, qual que está afim de você, vai perceber, conversando com ele, tentar entender quão afim que ele está de comprar aquele desafio. Exato. Você sabe que ele tem competência, mas eventualmente a pessoa... Mas ele não quer. Não tá quer fazer. Momento. Beleza, sabe? Então vamos ilustrar isso. É isso aí. Não tô afim de fazer essa planilha aí, não. Tá bom. Eu tentei, mas não dá trabalho. Chato, não tô. Tem coisa mais bacana de fazer. Uhum. Aí, qual que tem que ser a postura do líder com relação a esse quadrante que caiu de baixa motivação e alta competência? Por exemplo, só para exemplificar para o pessoal que está... Bom, primeiro ponto, né? Tentar entender um pouquinho com ele o que o move para realizar a ação e por que ele não quer. Certo. Não tem jeito. Você já tentou diversas alternativas, não rolou, você precisa entregar teu resultado, não precisa? Teu modelo de ação aqui é ser mais diretivo. Tá bom. Não dá para pensar, né, gente? Vamos lá, temos que entregar. Obviamente que você depois tem várias sacadas para poder resgatar, né? Acho que a gente tem que acreditar nas pessoas e como engajar essas pessoas. Mas um recorte rápido e objetivo não tá afim, meu amigo, temos que fazer. Perfeito.
Beleza? Vamos ser diretivo. E o contrário. Eu tô muito Agora, afim, eu tô mas muito afim, mas eu ainda não sei. Opa, eu ainda preciso de um senso de direção. Eu posso aprender com os meus pares, eu posso fazer junto, mas eu não vou precisar tanto, né, daquela voz de comando mais, né, acentuada. Perfeito. Então, eu posso ter voz de comando, olha, o que você acha disso? Vamos pensar aqui, faz assim, ó, senta com o Henrique, vê como que ele faz, amanhã você me traz. Perfeito. Opa, você está engajando e ensinando ao mesmo tempo. Né? Você tem ali uma rotação. Agora, putz, eu sei pra caramba, já estou no nível 5, e eu quero fazer o negócio acontecer. Você quer alguém no teu pé te enchendo o saco o dia inteiro? Oi, aí, que hora que você vai me entregar? Ah, e aí, já ficou pronto? Você quer alguém assim? Não, isso vai ser um fator de desmotivação. Então, conheça as pessoas com as quais você trabalha. Aí a intervenção do líder acaba sendo negativa. Exato. Certo? Nem sempre a intervenção... Exato. Pô, ele não confia em mim. Ele não acredita que eu posso. Ele não acredita que eu vou entregar. Então, a melhor estratégia aqui é, cara, você vai me entregar? Beleza. Precisa de algum apoio? Se precisar, eu tô aqui, mas eu confio em você. Te espero lá na sexta-feira. Você não vai ligar, não vai... Você confia, porque você já sabe que ele tem alta competência e ele quer, ele tem alta motivação, ele vai fazer. Então, né, não precisa de intervenção. Logo, dos 50, quantos sobraram para você gastar a sua energia no tempo? Veja, esse cara não está esquecido. Tá. Ele está apenas ali, né, já adormecido, que você já sabe, né, dessa confiança, desse grau de entrega dele. Então, teu foco de ação é naquele que quer fazer, mas não sabe. Quanto mais você trouxer essa galera que quer e não sabe para o grau de alta competência, putz, você só vai ficar com aquele ó céu, ó Deus, ó vida, e fazer com que esses não contaminem os outros. Muito legal. Então, respondendo a sua pergunta, não é pensar em que líder você é, porque, na verdade, você precisa ser um pouco de cada coisa. Sim. Essa é a tal da liderança situacional. Essa é a tal da liderança situacional. Mas é você pensar em como é seu time, como seu time está, qual é a maturidade dele e o quanto ele quer fazer. Você trouxe dicas interessantes, né? E eu fico pensando aqui, você trouxe 2 grandes erros de liderança. Uhum. Acho que o primeiro grande erro que você trouxe, que você falou agora, é você fazer muito gestão de controle e microgerenciamento de tarefas de pessoas que estão motivadas, de pessoas que dominam aquela atividade, Sim. Porque ela vai, poxa, não precisa ficar fazendo tanto gestão e controle. Exato. E você trouxe um erro grande também, muitas vezes, de você não conhecer o estilo de cada pessoa para entender como que o líder deve se portar, né? Se portar perante o seu liderado. E o maior erro, né? Você pensa assim, qual é o seu estilo de liderança? Eu tenho que ser participativo, porque hoje está na moda. E, cara, não é isso. Não é isso. Você tem alguns momentos que você vai precisar ser mais diretivo, tem alguns momentos que você vai tirar o pé, que você não vai nem, né, precisar, né, de fato, estar junto, e tem alguns momentos que você vai precisar ser participativo, sim. Por quê? Porque essa pessoa que, de repente, está ali no grau 3 de motivação, não sabe bem ainda, ela tem a necessidade de expor, de se sentir ouvida. E, às vezes, ela não é. E é onde ela cai. Né? Então, perguntinhas abertas simples, né? Tá, e aí, legal, me mostra. Então, como é que você pretende fazer tal coisa? O que você acha? Como que você vai fazer para atingir isso? Qual o teu raciocínio para aquilo? Então, entende o que ela está pensando. Deixa ela trazer a proposta de solução para o teu problema. Uhum. E isso, ela vai se motivar, vai se engajar, né? Vai crescer. O que você vai fazer é talvez moldar. Não, então, você já olhou por esse viés? O que você acha disso? Já pensou por aquele lado? Então, você incrementa, não dita as regras. Você consegue me dar mais algum exemplo de um erro de liderança, além desses que você citou, de gestão e adotar estilos de liderança padrão? Algum erro que você percebe que acontece comum? O líder tem muito ego, então às vezes ele não enxerga, né? Então, ou muitas vezes ele pensa que a diretividade ela está associada só à regra de comando e controle de voz, de militarismo. E a gente não está falando disso.
Né? Então, eu acho que um dos grandes erros de pares meus ou de coisas que eu já vivenciei é a pessoa se tornar cega porque ela veste o cargo. E liderança não é um cargo. Liderança é um estado. Você pode não ter o cargo e ser líder, inclusive. Né? Então, não deixe esse ego, essa vaidade crescer a tal ponto que você não enxergue quem são as pessoas que estão com você e que estão gritando por um reconhecimento e não são reconhecidas. Recentemente, eu fiz lá uma pesquisa no LinkedIn no porquê que as pessoas procuram um novo emprego. É salário? Não, não é salário, gente. Olha que incrível, num país de 18 milhões de desempregados, em que a faixa salarial e a inflação comem, né? A gente não está falando que as pessoas mudam de emprego porque querem ganhar mais. Qual foi o principal ponto? Isso é consequência, né? Mas o principal ponto é você se sentir reconhecido. Será que o que você faz agrega valor? Você vai conseguir crescer com o que você faz? Você enxerga a sustentabilidade no que você faz? Então, esse foi o principal ponto. Que legal. Agregar valor, sentir que a sua tarefa do dia acrescenta, é importante. Você não faz mais do mesmo ou uma máquina podia fazer. Então, às vezes o ego de um líder não deixa enxergar o quão importante é aquela tarefa, o quão essencial é, e de fato o quanto aquela pessoa clama por oportunidade, por ser ouvida, por ajuda mesmo, de, cara, eu quero crescer. Cara, mas você não acha que isso aí entra muito em questão de comunicação? Total. Porque eu acho que esse é um dos grandes erros, sabe? Porque o que eu percebo é que, legal, né? Toda empresa tem lá o seu propósito, que está impresso em algum lugar, em algum canto, na parede, mas na prática... Telas, tal. Você consegue me dar alguns exemplos de como que eu faço para que a equipe toda esteja engajada nesse propósito, ou nessa comunicação do objetivo, muitas vezes nem só da empresa, mas da área, né? Sim, com certeza. Muitas vezes, sei lá, eu trabalho numa equipe comercial, e aí o propósito da empresa é X, mas tá bom, como é que eu contribuo dentro da nossa área aqui, do nosso time, para esse propósito? E acho que só para complementar, em equipe comercial é mais importante o exemplo, porque além do propósito, além de tudo isso que você está falando, tem a meta no final do mês. É isso aí. E que muitas vezes confunde-se propósito com bater a meta. Se eu bater a meta, eu estou atingindo o propósito e eu estou aqui para bater essa meta e ponto final, né? Não, exatamente. E às vezes você tem algumas correntes que destoam, né? A empresa, ela prega uma coisa linda na sua parede, mas na prática do dia a dia não é isso. Ou, de fato, você já entrou em alguma empresa que você precisa que o decálogo esteja escrito na parede? Puta, se esse negócio está na parede é porque não está internalizado. As pessoas precisam ler ainda para vivenciar, elas não vivem. Faz sentido. Né? Então, elas não vivem ainda no negócio. E eu já passei por algumas assim, né? Eu acho que... tá bom, vamos entender que isso é uma construção. Não vamos ver pelo lado negativo da coisa. Tá em um momento ela tá no momento de que, putz, ela quer que aconteça. Né? Mas as pessoas não estão com esse mindset dessa forma de acontecer. Então, a comunicação é essencial. Mas eu acho que na área comercial, objetividade, clareza. Né? Então, gente, quanto e como? Quanto e como? Acho que a ideia é muito simples, é essa. Quanto e como eu vou fazer. Não tem muito segredo. E quanto menos, né, dependendo do seu time, talvez quanto menos detalhes você trouxer, mais fácil para clareza. Então não fica contando a roda. Entendi. Né? Não fica contando porque a qualificação do lead passou por essa etapa, porque o funil... Não, gente, é isso. Lembra, quem está na área comercial não quer pensar estratégia, quer fazer. A área comercial é a ação, não é a mecânica por detrás. Você, líder, já tem essa capacidade do pensar. Entende? Então, eu acho que a grande sacada é você pensar como uma cenourinha mesmo. Putz, o que te move é isso? O que você quer? Qual é o teu propósito? É ser promovido? Puta, legal. Vem comigo, é isso que a gente precisa entregar. Quanto e como? Quanto e como? Todo dia. Né? É uma lavagem cerebral de todo dia do quanto e como você tem para entregar.
puta, legal, conseguiu, no final do mês, teu reconhecimento financeiro ou teu reconhecimento, né, seja pelo âmbito de carreira, é esse. Você sabe que uma hora, né, ao atingir, por consequência ali, as suas metas, você vai chegar lá. Esse é o reconhecimento da área financeira. Não vai vir alguém de fora. Sim. A realidade é essa. Então, menos é mais, sabe? Sim. E você trouxe um ponto importante quando você dá essas dicas de comunicação, falando de bater a meta, atingimento de meta, e você falou do LinkedIn, que você fez uma pesquisa. Tem um tema que eu acho interessante, porque eu recebo uma porrada de pessoas que me adicionam lá no LinkedIn e tal, e muitas vezes eu aceito. Quando eu aceito, já vem uma mensagem: oi, Henrique, tudo bem? Vamos marcar uma reunião, que tem um negócio... Tá, geralmente é o curso de inglês, né? Uma porrada. Olha, hoje eu não sei o que eu recebo mais. Se são essas mensagens no LinkedIn me oferecendo para marcar uma reunião, alguma coisa, ou se é a Rafaela da Claro me ligando, sabe? Aqueles: oi, meu nome é Rafaela da Claro, eu tô com uma prova. Super! O que eu fico me perguntando é, se a Claro continua mandando a Rafaela ligar para todo mundo, é que alguém compra, não é possível. Que ela faz 1 milhão de ligações, alguém deve comprar. E no LinkedIn... Tá dando ROI, né? Deve estar dando ROI. Ela ganha pelo volume, né? Mas não, às vezes não, né? E no LinkedIn, eu recebo tantas mensagens dessa forma que alguém deve cair numa estratégia como essa, sabe? Você acha deve ter alguma conversão. Deve ser 0 ponto caralésimo de alguma coisa. Mas você acha que faz sentido ainda, sabe? Olha... Será que a gente não tá num modelo meio... talvez... arcaico de algumas coisas, né? Você não acha? Sim, o LinkedIn, por que ele nasceu? Ele nasceu para criar networking. Vamos pensar que você trabalha em um segmento e você desce um raio-x no teu segmento, você conhece pessoas só do seu segmento. Com o advento do LinkedIn, você tem a possibilidade de conhecer pessoas dos mais variados segmentos. E aí você fez uma pergunta assim: puxa, Camila, você saiu do mundo financeiro e você foi para um outro universo educacional, ambos na área, né, comercial. Porque a competência é minha, não é do banco que eu atuei. Então, essa é a diferença. Só que quando você trabalha em um determinado segmento, você tem a tendência de conversar só com pessoas daquele segmento, que é o grande primeiro erro. E o LinkedIn, ele veio para te proporcionar essa múltipla, esse múltiplo contato. Então, somos de segmentos diferentes, a gente pode entender aqui o que temos em comum numa área comercial, por exemplo. Né? O que será que tem em comum uma área do varejo, né, com a área de tecnologia da informação? Quais são as grandes oportunidades, os desafios? Então, acho que o LinkedIn veio para isso. Só que hoje, ele virou uma ferramenta social em que as pessoas vendem o seu trabalho. Só que, como toda ferramenta social, como a gente tem outras também, né? O que tem por detrás? Cientistas de dados, né? A gente tem algoritmos sendo mobilizados ali. Então, a grande sacada é: você tem 2 candidatos que são iguais, nos mesmos níveis de competência. Por que o candidato A se sobressai ao candidato B e um recebe a proposta e o outro não? Certamente é essa manipulação que a gente tem dos algoritmos. Obviamente, essas ligações, né, sem conhecer um pouco da qualificação do lead, ou conhecer um pouco do cliente, o grau de conversão deve ser muito mínimo. Mas deve ter uma massa que fica fazendo isso justamente até para qualificar o lead, né? Até para dizer que o público A é melhor que o público B. Então deve ter. Mas para mim é, obviamente, ineficiente. Né? Eu acho que a gente tem algoritmos para pensar do LinkedIn. Acho que a gente tem formas muito mais assertivas de se candidatar, por exemplo, a uma vaga, né? De se tornar visível para um headhunter e de vender. Acho que a grande sacada não venda a tua experiência, venda o porquê você pode agregar naquela vaga. Por que você é a pessoa certa para aquela vaga? Não é a tua experiência. Venda as tuas competências para aquela vaga. Mas aí tem uma série de dicas, né, que a gente pode pensar que faz com que o robô, na hora de ler, te coloque à frente do outro. Né? Por que você tem mais likes que o outro?
Será que só vai ter oportunidade de emprego quem é mais pop, né, no LinkedIn? Sim e não. Não, hoje em dia você tem um algoritmo, o próprio Instagram usa muito algoritmos a partir disso. É isso aí. Eu vi, inclusive, para quem está acompanhando a gente aí lá, eu sempre falo com o pessoal do futuro, né? Porque as pessoas que estão em 2025, 2026 que estão assistindo a gente agora. Com certeza. Mas o Instagram deve voltar com a possibilidade de você desligar o algoritmo das pessoas que você quer, não, né? de exibição dos feed para voltar para a ordem cronológica, né? Porque agora ele te coloca Eu li sobre isso. Que você normalmente curte em cima e o que você normalmente passa direto fica lá para baixo, então muitas vezes você nem vê. Mas agora a proposta deles é ter nas configurações lá, você voltar para a ordem cronológica como era lá no passado. Não, ou seja, o algoritmo não vai funcionar naquele caso. Para aquele caso, mas para o LinkedIn, que a gente está falando de... Mas ele usa muito o LinkedIn, é totalmente a base do algoritmo. É totalmente essa base. Base esta que às vezes a gente tem pouco conhecimento, porque são coisas mais de outros países, não só brasileiras, mas que fazem o total sentido da gente... Então, assim, às vezes o teu sentimento é, Camila, eu me candidato para 50 mil vagas. E aí eu só recebo aquela mensagem pronta do robô assim, obrigada por participar do nosso processo, você permanecerá no nosso banco de dados. Aquela mensagem padrão. Aí você fala, sou um ET, eu não sirvo para nada, a minha competência é ruim. Não, não é a formatação, tem uma série, né, de regras para que você se torne à frente do robô que está ali manipulando todas essas informações. E a gente conhece pouco disso. E quando a gente fala de algoritmo, né, acho que o principal ponto do algoritmo, muitas vezes a gente fala de que ele está sendo manipulando qual informação, por algum motivo ele quer te ver. Galera, vamos pensar um pouco no caso da Microsoft, que é a dona do LinkedIn. O que o LinkedIn quer é vender publicidade. Então, quanto mais você rolar o seu feed lá, quanto mais mais você for produtor de conteúdo, né? Tempo de tela, né? Share screen, né? Quanto mais tempo de tela você ficar no LinkedIn lá rolando a sua tela, mais publicidade vai aparecer, maior a tendência de você comprar. Então, o que ele tenta fazer ou imaginar eu vou começar mostrando aqui para ele as publicações ou o tipo de conteúdo onde normalmente ele interage. Isso aí. Então ele vai ficar mais tempo na tela e você vai... Né? Quantas vezes a gente ter mais interação. Né? Quantas vezes a gente já não se pegou no Instagram rodando, e fica lá e fica. Você olha e fala, cara, já tô, sei lá, quanto tempo aqui, eu nem tô prestando atenção mais, mas de repente você desliga. Então o que ele entende é que se ele te mostrar algum conteúdo que não seja tão relevante para você, ou que normalmente faz você desligar, ele joga lá para baixo. Ele joga lá para baixo. E não é só isso, né? Vamos pensar do outro lado? Pensa num recrutador de uma grande empresa, né? Aquelas empresas, geralmente as famosas, das melhores empresas para se trabalhar. Quantos currículos que esse cara não recebe? Tá bom. Né? E você acha que ele consegue, desse mundo de 1000 currículos, que às vezes você olha lá na vaga, quantas pessoas se candidataram? É humanamente impossível, do outro lado, de forma manual, alguém ler 1000 currículos e selecionar 2, 3, 4, 5 para uma entrevista. Você entendeu? Então, e se faz necessário que haja uma inteligência artificial por detrás para ajudar a manipular, a peneirar, né, a trabalhar quais são os skills que vão chegar à frente. E, lógico, como a gente está falando de uma ferramenta que não é gratuita, né? Vamos pensar pelo lado que gera dinheiro, gera lucro. Eu tenho ali o tempo de quem tem mais curtidas, eu tenho o tempo de quem mais interage, produz conteúdo, quem está ali mais tempo na tela, quem está ali, né, mais pop, né, de utilização. Deixa eu ver se eu entendi. O que você está falando se você tem o seu perfil lá do LinkedIn e você está procurando uma vaga, por exemplo, para trabalhar numa empresa X com tais competências, procure mostrar essas competências através de conteúdo, de informações, ou de curtidas, ou de interações no seu perfil. É isso aí. Que tenham... que te promovam, né? Que te mostrem que você está preparado para aquilo. Exato. Você quer dizer que as pessoas hoje, muitas vezes, não têm esse cuidado e fica se candidatando... Você se candidata da vaga A a Z da mesma forma. Entendi. Né? Você tem um currículo igual da vaga A à vaga Z. Entendi. E isso não vai funcionar. Né? Então, primeira coisa, você tem lá... Né, então, acho que são alguns pontos importantes. O quanto você
interage com pessoas do segmento que você quer ingressar ou né, transacionar. Segunda coisa, quanto de conteúdo que você produz, né, que chama a atenção das pessoas, quanto que você interage curtindo, comentando, publicando também. Acho que esses são pontos relevantes. Quarta coisa, né? Você pensa nas competências daquela vaga. Quanto que você está aderente a essas competências? O quanto que, de repente, você não precisa ajustar? O quanto, às vezes, você colocou no seu perfil ou no teu currículo, né, por uma ênfase na tua experiência, mas dê ênfase nas suas competências. Entendi. Então, tem aí uma diferença. Às vezes, você tem lá no campo de competências do seu LinkedIn, que você pode colocar até 50 competências, você coloca coisas que são repetidas. Por exemplo, liderança de equipe e gestão de pessoas. São as mesmas coisas. Então, explore, né? Ah, legal. Putz, eu tô vendo que o meu mercado precisa desta competência. Cara, vai atrás. Tem, inclusive, LinkedIn Learning, cursinhos, né, de vários lugares que você pode incrementar as suas competências. Então, para de pensar no teu perfil passado, eles são importantes, trouxeram como bagagem, mas comece a pensar quais são as competências que você tem hoje. E legal, por que elas são importantes para aquela vaga? E aí tem uma série, né, de micro detalhamentos sobre isso, mas de maneira muito generalizada, eu acho que você pensar nas suas interações, nas trocas. Quanto que você já falou com pessoas para coffees digitais? Né? Sem a intenção de pedir um emprego, a intenção de troca. Me conta aí quais são as suas dificuldades do seu setor. Como é que você gere isso? Como é que você faz isso? Né? Então, pensa um pouco nessas trocas, porque muitas vezes algumas vagas estão na cabeça das pessoas, não estão ainda publicadas. Muito legal, muito legal. Insights interessantes, hein? Muito interessante. Nunca tinha pensado sobre esse ponto de vista. Gente, há um mundo para se explorar do LinkedIn, mundo este que eu ainda estou aprendendo. E digo para vocês, a inteligência artificial é o caminho. Mas para chegar lá, né? Então, a gente tem muita coisa para aprender sobre isso. Fascinante. Muito legal. Cara, queria de verdade agradecer sua presença aqui. De verdade, obrigado pelo bate-papo. Foi incrível. A gente trouxe um presente para você. Ó, gente, vocês são demais. Nós temos aqui, João, muito obrigado. Uma camiseta aqui. Eu vou tomar a liberdade. Aqui, por favor. Aqui, ó. Pode abrir o presente do convidado? Lógico. Pode. Se o convidado permitir, a gente abre. Trouxe para você aqui uma camiseta Live o Ibramerc. Gente, é a minha, não, parecida com a minha aqui. Ó, dessa daqui você já tem, né? Essa daqui já. Essa daqui já. Ó, então agora já a gente já devidamente encerra live. Com a camiseta. A aqui, camiseta, ó, muito bem. tirar fotinho assim. Valeu, cara. Muito obrigado. Gente, eu que agradeço. Esse mundo de gestão de pessoas é fascinante. Eu amo de verdade. Obrigada mais uma vez pela oportunidade de estar aqui com vocês. E bora para esse 2022 repleto de coisas boas. Vai ser um ano incrível para a gente, para todos nós, temos certeza. Galera, todo mundo que curtiu aqui, se quiser deixar um comentário, quem quiser bater um papo com a Ká, aqui está embaixo o perfil do LinkedIn dela. Pode adicionar você, pode mandar mensagem, pode falar dicas de área comercial, dicas planejamento, de engajamento de pessoas, de LinkedIn, de tudo. O que eu puder agregar. Aproveita e já compartilha esse episódio no seu LinkedIn. É isso! Aproveita e compartilhe também. Galera, de verdade, muito obrigado para todo mundo e vamos interagindo e super bacana a gente recebendo o feedback da galera que está comentando lá nos cortes, comentando no canal. A gente está lá acompanhando e eu acompanho todos. O meu perfil e do Scu estão aqui embaixo também. Estamos à disposição para nos falarmos. Beleza, pessoal? Ká, obrigado. Obrigada. Espero vocês em todos os contatos, nas redes sociais. Não hesitem. Podem mandar mensagens que eu respondo. Valeu, desculpa. Valeu, galera. Abraço, pessoal. Até mais.